Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja em cada coração e em cada mente. E é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez, mais um vídeo sendo gravado sobre as aulas do Apocalipse. Convido a todos a nos colocarmos em atitude de adoração, de oração, de expectativa, de sabedoria, pedir sabedoria para o Senhor, para continuarmos esse estudo, essa aprendizagem, mas principalmente a prática da palavra de Deus. Então, os irmãos têm acompanhado os vídeos, desde o capítulo 1, versículo por versículo, estamos estudando o livro de Apocalipse, que fala sobre a revelação do Senhor, das coisas que estavam acontecendo na época que o Apocalipse foi escrito, mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, quando João, em Patmos, estava preso numa ilha por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, e o Senhor deu uma revelação e pediu para ele escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia e, consequentemente, através da história do cristianismo, a história da igreja, o Espírito Santo tendo inspirado João, foi sendo levado esta carta, esta palavra, de geração em geração e chegou até a igreja cristã hoje. Por isso que é muito importante nós entendermos o contexto da igreja em que João estava inserido e a igreja que nós vivemos hoje e aplicar esses ensinamentos para a nossa vida espiritual, para a prática espiritual. E hoje vamos estudar o capítulo 12, então convido a todos que façam a leitura ou acompanhem a leitura deste capítulo e vamos estudar e linkar com todo o contexto da carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, para entendermos este texto. Então, capítulo 12 de Apocalipse, fazendo a leitura até o final, até o versículo de número 17. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças de 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um menino varão, que há de reger todas as nações com seu cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde se havia Deus preparado um lugar que nela a sustentassem durante 1260 dias. A partir do verso 7, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foste expulso o acusador dos nossos irmãos, e o mesmo que acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher com um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra se abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher
e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Então, peço que cada um faça uma oração, busque uma intenção no seu coração, na sua mente, peça para Deus sabedoria, como o Tiago fala, né? Todos que necessitam de sabedoria devem pedir a Deus, que Deus não nega a sua sabedoria para ninguém. Então a gente deve sempre orar a Deus pedindo iluminação, pedindo inspiração para que a sua palavra seja entendida, para que a sua palavra seja explicada pelo próprio Mestre, que é Jesus, através do Espírito Santo, que pode nos dar esse ensinamento que deu para João e para as 7 igrejas e com certeza traz para a nossa vida hoje. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Irmãos, então no contexto do último capítulo que a gente estudou, que foi o capítulo 11, ele falou da medição do templo, né, a necessidade de medir o templo, e que nós vimos que era um fator de proteção, que Deus mede o templo e todos aqueles que nele pertencem, e esses serão protegidos em todas as coisas, quando vier o juízo final, quando vierem as provações de nossa fé, a gente saber, ter a certeza que esses pertencem ao Senhor. Então, é soada a 7ª trombeta, os irmãos lembram que a trombeta é anúncio de juízo de Deus, e nessa 7ª trombeta, Deus dá uma pausa, agora vai ter uma pausa no capítulo 12, no capítulo 13 também, para explicar outras coisas a respeito da igreja e como que isso vai funcionar, como que isso aconteceu no céu e a mesma coisa que acontece aqui na terra. Então vem a figura desta mulher e desse dragão, o dragão já apareceu, que é a antiga serpente, já apareceu o nome de Apolion, é sempre Satanás. Depois no capítulo 13, é o próximo capítulo que a gente vai estudar, vai falar das 2 bestas, mas sempre a serviço desse dragão. Então aqui aparece a figura desta mulher e a figura desse perseguidor desta mulher. Então já de novo, né, sempre a visão, viu-se grande sinal. Então sempre nos começos dos capítulos, João fala do que ele viu e o que ele deveria escrever para as igrejas. Então ele fala viu esse grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça. No capítulo 1, Jesus fala que as estrelas eram os anjos, eram os mensageiros, eram os pastores das igrejas. Então essa mulher que aparece aqui é a figura da igreja. Muitas pessoas associam só a Maria, e o filho de Maria é Jesus, eles associam com Maria e Jesus, mas na verdade é o símbolo da mulher, é o símbolo da noiva de Cristo. A igreja é entendida como esta mulher, e é uma mulher grávida. Por que grávida? Porque a mulher, ela gera filhos, e a função da igreja é gerar filhos, os descendentes desse menino que é Jesus, que nasceu a partir dessa história, né, da igreja. Ele fundou a igreja e os seus descendentes são os seus filhos. Então essa mulher com essas 12 estrelas, essa mulher que representa as igrejas, todas as igrejas, a totalidade das igrejas, e como disse, ela achava-se grávida, então a imagem dela, essa mulher sempre gerando filhos, por isso que o dragão quer persegui-la, a gente vai ver aqui por que ele persegue, porque ele não quer que a igreja gere filhos, e ela grita com as dores de parto, ou seja, está sofrendo como uma dor de parto, sofrendo os tormentos para dar à luz, ou seja, tudo que a igreja passa, tudo que essa mulher passa para gerar os seus filhos. Então a igreja aqui lembra que estava no contexto de perseguição, eles estavam sendo perseguidos por pregar o evangelho, estavam sendo perseguidos, torturados e até mortos por causa do evangelho. Então pregar o evangelho, obedecer esse livrinho que também apareceu aqui no estudo do capítulo 10, João tem que pregar esse livrinho que é o evangelho, tem que pregar a palavra de Deus. Então para gerar filhos através desta palavra, pelos frutos dessa palavra que são os filhos de Deus, é descrito como um sofrimento, porque eles estavam sofrendo. Mas já era um incentivo para eles não desistirem, para eles continuarem, porque mesmo com as dores de parto, eles iam ver o fruto, eles iam ver o seu filho. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão. Então fala dessa mulher, que é o símbolo da igreja, e agora fala do símbolo de Satanás. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Então os irmãos sabem
que dragão é um símbolo mitológico, não existe o dragão, não existe essa figura, esse animal que é o dragão, mas sempre foi um símbolo mitológico na época dos judeus, na época de Jesus, sobre essa grande serpente, que ele é chamado aqui também, que é a figura de Satanás. Ele é descrito como grande, como vermelho, é cor do pecado, cor do sangue, e com 7 cabeças, então os 7 impérios, assim como tinha 7 igrejas que ele estava mandando para as 7 igrejas, ele é descrito aqui como 7 cabeças. Também tinha vários reis, vários impérios que eram dominados, os reis eram dominados por este dragão. E tinha 10 chifres e nas suas cabeças 7 diademas. Então são figuras aqui de poder. Lembra que Jesus, na descrição do cordeiro, ele tinha 7 chifres, e aqui o dragão tem 10 chifres. Então, se chifre significa poder, será que o dragão tem mais poder do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pois ele só tem 7? Justamente ao contrário. Jesus tem a totalidade do poder. Então, 7 é totalidade. Ele tem os 7 chifres, essa representação de 7 chifres, como a totalidade do poder. E esses 10 chifres aqui da besta são 10 nações, são 10 reis. Então 10 reis, tanto é que ele fala de diademas, né? Eles tinham coroas na cabeça. Os reis, os poderosos, os imperadores, que são influenciados diretamente pelo poder dessa besta, o poder desse dragão, para perseguir a igreja. Então essa mulher estava sendo perseguida. Então o símbolo deste dragão, Satanás, um império que estava perseguindo a igreja, estava perseguindo esta mulher. Ele descreve, no capítulo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Olha que interessante. Depois, no versículo 7, vai contar essa história, o que aconteceu no céu, quem foi expulso do céu, e nessa expulsão, quantos anjos foram expulsos junto com Lúcifer, junto com Satanás, quantos foram arrastados para a terra junto com ele. Então, essa sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, na verdade, já é uma simbologia dos anjos caídos, né? Dos anjos que foram levados junto com a queda de Satanás, porque eles foram lançados para a terra. Então, onde está o dragão? O dragão está na terra. Onde está Satanás? Onde está essa serpente? Ela está na terra. Ela foi expulsa do céu e foi lançada, precipitada, como diz o texto aqui, para a terra. Quando Deus conversou com Ló, e Deus chamou Satanás para ter essa conversa com Satanás a respeito da vida de Ló, e Deus pergunta: por onde andas? Ele respondeu: estou a rodear a terra. Então Satanás ainda não tem o que as pessoas chamam hoje de inferno. O inferno vai aparecer no Apocalipse, a gente vai entender o que é essa palavra inferno. Mas aparece nas figuras, né, nas imagens, como se Satanás fosse o rei do inferno, que ele é o imperador lá do inferno, como se ele tivesse poder mandando em todas as coisas. Não, Deus é soberano e Deus manda no céu e no inferno. Deus tem as chaves do céu e Deus tem a chave do inferno. Satanás está ao derredor, como dragão, como uma serpente, várias figuras, ou como um leão a rugir, tentando atacar as suas presas, que são os filhos desta mulher, né? São os filhos da igreja. Então essa terça parte aqui é o número de anjos caídos que estão junto com Satanás. Então esse dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe roubar o filho quando nascesse. Então o objetivo deste dragão é matar esse filho. O objetivo do dragão é perseguir o Filho de Deus, perseguir a igreja dos filhos de Deus e perseguir os descendentes da igreja, que são os filhos de Deus. O João fala no seu evangelho também que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Então tudo que quando ele se colocou de frente a esta mulher, como para tentar, lembra no Império Romano que Maria e José tiveram que fugir para o Egito, que tinha ordem para matar esse filho. Então já começa daí a perseguição, porque por isso que muitos identificam esse texto como sendo Maria, mas não é somente Maria, é o nascimento do Filho de Deus e de todos os seus descendentes até hoje. Então Maria só representa ali aquela que trouxe Jesus ao mundo. Satanás queria persegui-lo, lógico, queria matá-lo, como Herodes queria matá-lo, mas ele foi protegido. Tanto é que no versículo 5, nasceu-lhe, pois, o filho varão. Então assim como Maria e José foram perseguidos, mas ainda assim Jesus foi protegido e ele nasceu, esse filho varão nasceu, na história da igreja também, mesmo com a perseguição do dragão
e até hoje o dragão persegue a igreja. Mesmo com tanta perseguição, os filhos continuam nascendo, os filhos continuam sendo gerados no ventre desta mulher, no ventre desta mãe. Então ele nasceu e que ele, aqui sim está falando de Jesus, há de reger todas as nações. Então todas as nações que aparecem no versículo 4 e no versículo 3, essas 7 cabeças, esses 10 chifres, representando esses 10 poderes, representando essas coroas, estes reis, fala que Jesus há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então Jesus voltou para o céu, Jesus voltou para Deus, e também todos os filhos gerados aqui na terra vão voltar para casa. Então mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo o dragão perseguindo os filhos de Deus, mesmo que eles morram, porque aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, vai voltar para o Pai, vai voltar para Deus. Por isso que essa palavra é sempre uma palavra de incentivo para a igreja. Continuar lutando, continuar pregando, continuar vivendo, apesar de toda a tormenta, apesar de toda frustração que estavam sofrendo aqui na terra, mas tinha que olhar para esse filho que é vitorioso e ele, na verdade, ele que rege todas as nações. Então a mulher, versículo 6, porém fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Então sempre aparece essa imagem desses dias, né, que é o tempo determinado por Deus. Ele é simbólico, não é 1260 dias literais, mas simbólico. E esse tempo é desde que esse filho voltou para o céu, hora que Jesus voltou para o seu trono, voltou para o Pai, João voltou para o céu, até a sua segunda vinda. Então esse tempo simbólico que tem a ver com as profecias de Daniel das 70 semanas é, na verdade, esse tempo entre a ressurreição de Jesus Cristo e a sua segunda vinda aqui na terra. E este tempo que a igreja tem para pregar o evangelho, esse tempo que essa mulher tem para gerir os seus novos filhos, os novos filhos para Jesus, os novos filhos para este que é o vitorioso. Ele venceu apesar da perseguição e ele rege todas as nações. Ali dá uma quebrada, na verdade, se você for para o versículo 13, do 6 ao 13, o texto continua com coerência total, porque é a continuação do texto. Mas antes de continuar, ele fala que essa mulher foi para o deserto. O texto do deserto é símbolo de travessia. Lembra quando o Moisés liderou o povo que saiu do Egito e a sua travessia no deserto para chegar até a terra prometida? É assim que é vista a igreja. É como se fosse esse deserto, nós atravessando esse deserto para chegar na terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Mas fala dessa travessia no deserto e ele encerra um pouco, e na verdade ele dá uma pausa a esta visão. Ele vai continuar a visão no versículo 13, mas ele vai falar o que aconteceu no céu. O que aconteceu, por que tem essa terça parte, por que a cauda deste dragão arrastou a terça parte das estrelas. E ele fala: houve peleja no céu, então houve uma briga no céu, houve uma discussão no céu, houve uma luta, uma guerra no céu, como estava acontecendo no Império Romano, mas isso já aconteceu no céu. Só que Miguel e os seus anjos, Miguel é o anjo de Deus, é o do bem aqui, pelejaram contra o dragão. Então lembra, esse dragão que está aqui na terra perseguindo a mulher, ele já esteve no céu. Aqui o próprio Jesus falou que viu Satanás caindo do céu. Então o dragão é o diabo, é Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então o dragão já tinha os anjos rebeldes lá no céu. Não foi só Lúcifer que se rebelou. Lúcifer quis ser igual a Deus. Lúcifer quis ser o mesmo trono que Deus, um pé de igualdade com o Senhor. E com certeza ele convenceu muitos outros anjos sobre aquilo que ele estava querendo, aquilo que ele estava pensando. Então ele já tinha ali um pequeno exército desses anjos rebeldes contra o Senhor. Mas Deus ordenou que Miguel lutasse contra ele. Miguel é um anjo guerreiro. E Miguel venceu, né? Eles pelejaram contra esse dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Eles perderam a guerra para Miguel e os seus anjos e eles foram expulsos do céu, não podiam mais ficar no céu depois desse pecado deles, depois dessa rebeldia deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente.
Olha essa alusão também, como a gente tem certeza que é Satanás. A antiga serpente, ele fala antiga, porque é a mesma que aparece lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, o dragão estava lá. A serpente, né, lá parece mais como a serpente, estava lá tentando Eva, Adão, a comer do fruto proibido, ou seja, desobedecer a Deus, ou seja, rebeldia. Da mesma rebeldia que Lúcifer tinha no céu, ele queria que Adão e Eva vivessem em rebeldia, vivessem contra Deus, não obedecessem a Deus, porque a tentação foi justamente essa. Deus não quer que vocês comam, porque do dia que vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão conhecer todas as coisas e Deus não quer. Então eles caíram nessa desobediência, nessa tentação, realmente conheceram o mal, só que eles não sabem lidar com o mal. Satanás foi expulso do céu, o dragão, né, foi expulso do céu por causa desse mal, e assim o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, temporariamente. Então, vê como se repete. Ele está querendo aqui falar como as coisas se repetem. Começou no céu, se repetiu no jardim do Éden, e hoje vai se repetir. E assim como Satanás foi expulso e Miguel venceu, esta mulher, a igreja, vai vencer também. Nessa guerra espiritual contra o dragão, a mulher tem essa garantia de vitória, assim como Jesus teve essa garantia de vitória. Então essa grande serpente, a antiga serpente, é o próprio Satanás. E aqui ele já traduz, né, muito claro, que se chama diabo, Satanás. Então aqui já tinha essa cosmovisão sobre quem era o tentador, quem era o enganador, quem era Satanás, e já entendiam muito bem o que tinha acontecido no céu. Então João lembra essa história do que aconteceu no céu e a posição de Satanás quando foi expulso do céu. E fala que ele é o sedutor do mundo. Então assim como ele seduziu Eva a desobedecer a Deus, ele continua seduzindo o mundo a viver em rebeldia, a viver em desobediência no pecado. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então todos os anjos que se rebelaram junto com ele também foram expulsos. De acordo com o versículo 4, foi a terça parte dos anjos foram expulsos junto com Satanás do céu. Então vi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então Jesus tem o cetro de ferro, ele vai governar todas as nações. Aqui ele fala que ele é o Senhor da salvação, a salvação veio, o poder do reino de Deus veio com toda a autoridade de Cristo. E foi expulso o acusador. A palavra diabo significa acusador. Ele foi expulso de nossos irmãos. Assim como ele foi expulso do céu, ele também foi expulso desta perseguição. Ele não podia mais poder, não tinha mais autoridade sobre os fiéis, sobre aqueles que são os descendentes desta mulher. E mesmo os que o acusam de dia e de noite diante do trono de Deus, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, desde lá de Miguel, que ele foi o vencedor e expulsou Satanás, já tinha esse plano de salvação para aqueles que fossem os caídos da terra, né, os pecadores da terra, mas tudo por causa da palavra de Deus, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da sua palavra, testemunho que deram, que mesmo em face à morte, não amaram a própria vida, por isso festejais, porque eles amaram a sua fé, eles amaram o seu Deus, e eles não se deixaram levar pela perseguição do dragão de Satanás. Aqui do capítulo 10, né, é um salmo, é um cântico de louvor, um cântico de adoração, exaltando a salvação e a vitória que Jesus Cristo tem sobre o dragão. Então, o perseguidor que estava acusando os cristãos já tinha uma vitória garantida, porque Jesus, o dono do cetro de ferro que governa tudo, é que tem a palavra final. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Olha que interessante, então ele separa, né, os que pertencem a Deus. Por isso, no capítulo 11, ele mediu o templo, dizendo que todos que estão no templo, adorando no templo, são pertencentes a Deus, e esses não serão tocados. Como Jó não foi tocado, o diabo não podia tocar na vida de Jó, aqui o diabo não tem autoridade sobre os filhos de Deus. E aqueles foram ficados de fora, os gentios, que está no capítulo 11 também, esses serão perseguidos, esses serão atormentados por este
dragão, que aparece vários sinais aqui do dragão perseguindo, nas trombetas apareceu, nos selos apareceram, depois vai ter o juízo final das taças, esses vão ser perseguidos e atormentados pelo dragão, mas não os filhos de Deus. Esses filhos de Deus festejam, festejai, ó céus, e vós que nele habitais, nós somos habitantes do céu, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse pouco tempo é o mesmo 1260 dias, que vai aparecer também em outros textos, aqui a 14, no 15, então vai aparecer várias vezes esse número, mas é um número simbólico. A igreja, essa mulher grávida, tem esse mesmo tempo de 1200, um tempo simbólico, né, entre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e a sua segunda vinda, que vai ser o juízo final. E o Satanás também tem esse tempo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe que ele tem um tempo limitado para perseguir esta mulher, um tempo limitado para perseguir os filhos de Deus, mas ele sabe que Jesus é o vitorioso. Ele conhece essa vitória de Jesus, então ele quer seduzir as nações, ele quer fazer de tudo para desviar as pessoas do propósito de Deus, do propósito dos filhos de Deus que são gerados por esta mulher. Aí no 13 volta a continuação da história lá, terminou no versículo 6, a mulher então é levada para o deserto, ela deve viver lá esses dias pregando o evangelho. Aí no versículo 13 volta, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu essa mulher. Então ele foi, perseguiu Adão e Eva, convenceram Adão e Eva a comer o fruto proibido, e até hoje eles estão perseguindo esta mulher, é a igreja, está perseguindo a mulher que dera à luz esse filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, então proteção aqui de novo, para que voasse até esse deserto no seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que é outra expressão também do profeta Daniel, um tempo inespecífico para os homens, um tempo não literal para os homens. Lógico que Deus conhece a finitude de todos os tempos, mas esse tempo que a mulher estaria no deserto, mas o dragão não deixou quieto. Ele foi lá e perseguiu a mulher, mesmo sendo levada com essas asas protegidas por Deus. Asa é o símbolo de proteção, asas de águia também é um símbolo de proteção, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, estava atrás da mulher, como um rio de água, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então aqui simboliza perseguição, simboliza tentar desviar essa igreja do caminho, essa mulher do seu caminho, dessa travessia desse deserto. Então ela foi e perseguiu com todas as suas forças, com uma força de um grande rio, tentando afogar, tentando afundar esta mulher. A terra, porém, socorreu a mulher, e foi e abriu a boca e engoliu este rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então sempre vai ter essa luta dos ataques do dragão, proteção de Deus. Ele atacou, simbolicamente assim como um rio, para afogar essa mulher, mas Deus abriu a terra, esse rio caiu nesse abismo, para que a mulher fosse protegida. Então, enquanto esse tempo do evangelho está sendo pregado, Deus está protegendo a sua igreja. Assim como Deus protegeu os judeus na travessia no deserto, assim como Deus aqueceu durante a noite e iluminou com a coluna de fogo, ou durante o sol do meio-dia, Deus foi a nuvem, Deus protegeu e guiou o povo no meio do deserto. Nesse deserto, Deus também guia a igreja, protege a igreja desses ataques do dragão. Então, tudo que o dragão faz, Deus vai lá e ajuda a igreja, protege a igreja. No versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher. De novo, ele se irou, tentou destruir o seu primeiro filho, então Jesus é o primogênito, tentou destruir o primogênito, não conseguiu, tentou derrubar a mulher no deserto, mas não conseguiu, sempre protegida por Deus, e ela ficou irada, a serpente, o dragão ficou irado. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Por isso que a gente entende essa mulher como a igreja, porque o primeiro filho, Jesus Cristo, fundador da igreja, voltou para o céu. A mulher está aqui na terra ainda, ela está grávida, está gerando os seus outros filhos, está no deserto, nessa travessia até a terra prometida de Deus,
dragão faz de tudo para destruí-la, para destruir a igreja. Então essa perseguição do império é para destruir a igreja. E ele, já que Jesus é o vitorioso, ele subiu, ele está junto com Deus, ele está com o cetro regendo todas as nações, não conseguiu destruir a igreja, ele vai pelejar contra os restantes da sua descendência. Então, você, meu querido, que é filho da igreja, você que é filho da fé, você que foi gerado nessa palavra de Deus, nesse evangelho, que é o livrinho que aparece no capítulo 10, você também vai ser perseguido, assim como os irmãos aqui das 7 igrejas da Ásia estavam sendo perseguidos, todos os descendentes, e ele fala quem são esses descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então ele vai perseguir, ele continua perseguindo, mas todos os outros textos anteriores, que Deus fala para não se preocupar, que Deus fala que são protegidos, para insistir em viver o evangelho, em pregar o evangelho, mesmo com os ataques deste dragão, e ele tem esse tempo, ele sabe que o tempo dele é curto, o tempo que lhe resta é curto, ele quer perseguir e ele vai levantar, depois nós vamos estudar no capítulo 13, 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra, para investir contra a igreja, para investir contra o restante da descendência de Jesus. Por isso que Jesus passou de unigênito para primogênito. Todos nós somos descendentes do que ele conquistou na cruz, todos nós somos descendentes da filiação com o nosso Deus, com o nosso Pai, mas mesmo perseguidos, existe perseverança, existe esperança, porque a vitória é de Jesus Cristo, a vitória é do Senhor, nunca foi da serpente. A serpente achou que venceu quando Adão e Eva desobedeceram, achou que venceu quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas Adão e Eva foi dado a oportunidade de arrependimento, a Jesus Cristo foi dada a ressurreição, então ele viu que na verdade ele perdeu, porque o último inimigo a ser vencido seria a morte, e o Filho de Deus venceu quando ele morreu e ressuscitou por todos os seus pecados e voltou para o céu. E a igreja continua pregando, e Satanás, enquanto ele tem tempo, está investindo, mas todos nós devemos saber que a vitória é daquele que crê em Cristo. Romanos fala que aquele que crê em Cristo é mais do que vitorioso, porque Cristo Jesus conquistou essa vitória e mesmo com o ataque de Satanás, a gente deve continuar, perseverar na palavra do Senhor e na prática da palavra do Senhor e gerando filhos. Esse é o papel da igreja, gerar cada vez mais filhos para o Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então essa é a mensagem do capítulo 12, desta igreja, desta mulher, dos seus descendentes, e como os descendentes podem ficar despreocupados, porque nesse deserto Jesus protege, Jesus guia, assim como ele guiou o seu povo de Deus no Antigo Testamento, ele guia o seu povo, a sua noiva, a igreja no Novo Testamento. Deus abençoe a todos, um beijo no coração e até a próxima aula.